Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o cordel de número 293, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que você procure aí em algum lugar do vídeo, tem o botão inscrever-se. Deixe-nos aí a sua inscrição. Ative também as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos um novo romance de literatura de cordel. E não deixe, pessoal, de deixar o seu like, ou seja, não esqueça do like, o joinha é muito importante, beleza? Com esse cordel de número 293, nós vamos ler um romance, do autor Manuel da Almeida Filho, O Amor em Face do Destino, beleza? Do grande autor, do gênio da literatura de cordel, Manuel da Almeida Filho. Nosso mundo tem passado por uma grande reforma, o tempo dos cangaceiros já saiu fora de forma, com os costumes antigos, hoje ninguém se conforma. É tanto que se um poeta escreve em cima da linha um drama desenrolado numa cidade vizinha, quem não conhece diz logo ser conto da carochinha. Pois deu-se diversos casos que, como recordações, ainda hoje revivem pelas plagas dos sertões, com uma lembrança eterna plantada nos corações. Como sejam as fugidas de filhas de fazendeiros, os assaltos às fazendas por grupos de cangaceiros e os casamentos forçados por ricos aventureiros. Portanto, eu vou contar uma história das boas, do tempo dos cangaceiros nos sertões de Alagoas, um drama que seu passado comoveu várias pessoas. Muito perto de Piranhas, naquele tempo passado, existia uma fazenda de um coronel potentado que tinha como troféu ser orgulhoso e malvado. Coronel Pedro Soares era o nome que tinha, esse homem que fazia tudo quanto lhe convinha, e a sua grande fazenda era chamada Matinha. Tinha um grupo de capangas criminosos perseguidos, até de outros estados, chegando eram protegidos, e ninguém ia buscá-los, pois estavam garantidos. Os fazendeiros vizinhos viviam sempre assombrados, por coisas sem importância, eram desagasalhados, perdiam até as fazendas, ou eram assassinados. Porque com o coronel ninguém tirava partido, pois cercava uma fazenda quando estava enfurecido, não deixavam da família para contar o sucedido. E vivia absoluto, ninguém enfrentava ele, até as autoridades tinham tanto medo dele, que às vezes cortavam volta para não parar os olhos nele. Perto da fazenda Matinha tinha outra, a Soledade, mais pequena e pertencia ao capitão João Andrade, que também tinha capangas, mas em pouca quantidade. Tinha 6 filhos pequenos, a esposa e um cunhado, e para o conforto tinha muita terra e muito gado, mas quando não esperava, chegou-lhe um dia um recado. Porque o coronel Pedro há dias tinha vontade de expulsar ou matar a toda a família Andrade e anexar a fazenda à sua propriedade. Assim mandou um capanga ao capitão avisar que só lhe dava 3 dias para ele abandonar a fazenda Soledade sem de nada lá levar. A não ser só a família, a roupa e a triste vida, e se não cumprisse a ordem, a causa estava perdida, porque chovendo corisco, sua ordem era cumprida. E se a fazenda no prazo não fosse desocupada, ele mandava cercá-la e fazer uma caçada, que da família de Andrade, vivo não deixava nada. O capitão João Andrade, recebendo esse recado, por não ter a quem dar parte, e também era malvado, mandou pelo portador um escrito malcriado. Dizendo: seu coronel, careta não me faz medo, não corro sem ver defunto, nem me assombro com enredo, de nós dois ficará vivo o mais ligeiro no dedo. Pode vir quando quiser, espero a sua vingança, prepare os melhores homens que tiver de confiança, e traga-os para vermos quem faz a maior matança.
Então mandou o cunhado ir buscar a munição e o armamento que tinha para entrar em ação, armou 120 homens para enfrentar a questão. Quando o portador chegou com um bilhete na mão, entregou ao coronel, que leu com toda atenção, deu um grito que o capanga caiu sem fala no chão. E saiu para o terreiro com um granadeiro seu, deu um tiro e numa hora o terreiro se encheu de capangas criminosos perguntando o que se deu. Quando o coronel contou qual a causa do chamado, perguntou aos capangas se estavam do seu lado, porque ele precisava da afronta ser vingado. Disseram: conte conosco para tudo que quiser, vamos cercar a fazenda, matar tudo que tiver, depois queima-se a casa com os filhos e a mulher. O coronel arranjou ainda 310 capangas dos mais valentes, mais práticos e mais fiéis, ferozes e desumanos, perversos, maus e cruéis. Assim cercou a fazenda no dito dia do prazo, os capangas mais afoitos avançaram em campo raso, mas foram encontrando bala no começo do arraso. O capitão com os seus estavam entrincheirados, com boas armas possantes, muito bem municiados, porém recebiam balas, também de todos os lados. Escureceu de fumaça que tapou a luz do sol, as nuvens ficaram pretas, cinzentou o arrebol, capanga caía morto, envergado como anzol. Porém o coronel tinha capangas em quantidade e foi arrochando o cerco com toda a sagacidade, tomou todas as saídas sem haver dificuldade. Quando o capitão deu fé, o cerco estava apertando, já o dia escurecendo e a munição se acabando, os seus capangas morrendo e os inimigos matando. Assim, com poucos segundos, viu sua casa invadida, viu 3 filhinhos sangrados e a esposa estendida, mesmo assim ainda lutou até que caiu sem vida. Assim extinguiu-se a vida de um herói que lutou, defendendo o que era seu, porém como se acabou, vamos deixá-lo saber da luta quem escapou. Dessa batalha infernal escapou o filho dele, o Joaquim com 9 anos, que a sorte protegeu ele. Fugiu ninguém sabe como, de um tiroteio daquele. E também vários capangas tiveram a felicidade de fugir naquele inferno, ninguém sabe a quantidade. Também salvou-se um menino com 5 meses de idade. O menino foi Elias, que por Deus foi amparado, ficou em sua redinha, dormindo um sono pesado. Só nas mãos do coronel foi Elias despertado. Quando o coronel achou um capanga quis matá-lo, o coronel disse: não, este aqui eu vou levá-lo, porque é muito engraçado, por vingança eu vou criá-lo. O capanga disse: pois, eu nem sequer posso vê-lo, o senhor criando ele, vai haver um desmantelo, o senhor está maluco, cria cobra para mordê-lo. O coronel disse: qual, este é um inocente, vou criá-lo como filho, dar-lhe um estudo decente, mesmo eu quero conservar a raça de homem valente. Assim conduziu Elias em um lençol embrulhado, chegando em casa chamou Dona Maroca ao seu lado. Ela olhou aquele embrulho com um olhar espantado e perguntou: o que é que me trazes com carinho? Ele lhe disse: a um pássaro que hoje já não tem ninho, mas havemos de criá-lo como o nosso filhinho. Contou o que tinha feito com sangue frio assassino. A esposa recebeu com muito gosto o menino, um caso que só parece ser capricho do destino. Pois quem tinha feito há pouco aquela horrenda matança, exterminando a família da inocente criança, e salvá-la para criar só quem quer sofrer vingança. Mas como o destino sempre bota todos no embrulho, precisava de haver aquele grande barulho para o coronel depois afogar-se no orgulho. Pois tinha 40 anos, já em idade avançada, 20 que era casado e a sua esposa estimada, por não ter tido um filhinho, vivia desconsolada. E ele também vivia triste por não ter herdeiro, assim registrou Elias como seu filho primeiro, dizendo: este será o cofre do meu dinheiro. Porém ensinou Elias a ele chamar padrinho e a esposa madrinha, mas com o maior carinho, tomava a bênção e dava em cada mão um beijinho. Mas quando Elias tinha já 2 anos e 1 mês, Dona Maroca sentiu enjoo a primeira vez, e com mais dias surgiram os sinais de gravidez.
Ela disse ao coronel, que disse graças a Deus, vai chegar outro filhinho, eu farei os gostos seus, e quando eu morrer eles, serão os herdeiros meus. Assim até que chegou aquela sublime hora de nascer uma menina, linda como a deusa Flora, viu a luz do nosso mundo, já ao romper da aurora. Por causa daquela hora, disse o pai com alegria, ela há de chamar-se Aurora, no dia que for a pia, por ser a autora a luz, por ser a aurora a luz, que rompe as telas do dia. Assim cresciam as crianças, dentro de um mar de carinhos, como verdadeiros, como irmãos verdadeiros, podiam brincar sozinhos, pelos matos procurando as penas dos passarinhos. Elias, aos 8 anos, em casa mesmo aprendia, com a madrinha e a carta, do ABC já sabia, além do primeiro livro, muita coisa já dizia. O coronel resolveu o seu estudo aumentar, botá-lo para Maceió, para ele ir estudar, em um colégio interno, daí até se formar. Mas quando falou em casa, logo a Aurora entristeceu, passou 2 dias chorando, não comeu e nem bebeu, e na goela de Elias também nem água desceu. O coronel, comovido, foi preciso conformá-los, que por causa do estudo o jeito era separá-los, mas com mais ou menos uns 2 anos ele podia juntá-los. Pois Aurora também ia estudar em Maceió, enquanto crescia mais, Elias seguia só, embora ela ficasse num pranto de fazer dó. Elias lá no colégio não perdia uma lição, querido dos professores, e Aurora no sertão chorava todos os dias com saudades do irmão. Mas Dona Maroca um dia, para mais consolar ela, disse que não precisava uma tristeza daquela, porque Elias não era irmão legítimo dela, que tinha sido enjeitado desde pequenininho, ela mais o coronel o criavam com carinho, só era a madrinha dele e o esposo padrinho. Aurora até espantou-se com essa revelação, em vez de esquecer Elias, foi aquele amor de irmão, afogando a sua alma na fogueira da paixão. E quando chegavam as férias, Elias contente vinha passar com os seus padrinhos e brincar com a irmãzinha, sem descobrir o segredo que na sua vida tinha. Porém, Aurora, sabendo, cada vez mais o amava, quanto mais ela crescia, mais a paixão aumentava. Elias, indiferente, dela nada suspeitava. Aurora, aos 8 anos, pelo pai foi avisada que ia para o colégio, onde ficava internada, só vinha em casa nas férias, até que fosse formada. Foi levada em Maceió, em um colégio internou-a, lá só estudavam moças e filhas de gente boa, pois não confiava a filha de educandário à toa. Ao sair recomendou, mas a professora dela, que só Elias o filho podia sair com ela, mesmo assim de mês em mês, para dar banho de sol nela. Elias, já avisado, todo fim de mês chegava, às 8 horas do dia já a Aurora o esperava, e assim o dia todo, um com o outro passeava. Assim o tempo correu e todo ano eles iam passar as férias em casa e muitos se divertiam, voltavam a Maceió, nos estudos prosseguiam. Mas Elias terminou os seus estudos primeiro, não se formando porque, nesse tempo um brasileiro, para se formar precisava ir ao Rio de Janeiro. Assim foi para a fazenda, por ser honesto e fiel, lá tomou conta de todos os negócios do coronel, o estudo ajudava a desempenhar seu papel. Lá achou muito bonita a vida do cangaceiro, usou logo um bom punhal e um revólver certeiro, também no campo mostrava as provas de bom vaqueiro. Em todo ponto de tiro foi chamado campeão, na passagem de uma porta acertava no limão e correndo no cavalo nunca errou um gavião. Assim Elias vivia tendo toda a confiança do padrinho e da madrinha, porém em sua lembrança alimentava os projetos da mais sublime esperança. Porque a Aurora lhe disse que não era sua irmã, ele conheceu que ela o amava com afã, também amou-a com uma amizade forte e sã. Porém, nas correspondências, nenhum nem outro dizia o que tinha em pensamento ou que na alma sentia. Se amavam, mas a certeza nenhum nem outro sabia.
Mas Aurora, terminando os seus estudos, voltou para a fazenda Matinha, onde Elias esperou. Com uma festa e um baile, a chegada festejou. No meio da capangagem, Elias era falado, porque por todos os capangas era demais respeitado, porque tinha autoridade e era desassombrado. No dia do baile só, Elias, como irmão, teve o prazer de dançar com Aurora no salão. Isso mesmo, era de longe, só pegado pela mão. Mas conversavam bastante e depois jogavam bisca. A pólvora perto do fogo sempre voa uma faísca, e o peixe só se acaba quando palpita uma isca. Foi o que aconteceu quando Elias conversava com Aurora. Entre os dois já o amor faiscava, e a chama da paixão aos dois incendiava. Assim os dois que queimavam na fogueira da paixão, mas todos pensavam ser o simples amor de irmão, e eles se preparando para a véspera de São João. Pois na véspera de São João, o coronel preparado deu uma festa e um baile com canjica e milho assado, fogueira, balões e fogos, de tudo ficar abismado. Ao redor de 10 léguas veio toda a rapaziada dançar, beber e comer no meio da cangaceirada, e à meia-noite a festa estava muito animada. As moças com os rapazes faziam adivinhações, imploravam a São João pelas realizações dos seus amores secretos que tinham nos corações. Aurora pegou um prato com água e o pôs no chão, depois pegou 2 brasas e implorou a São João que entre ela e Elias desse uma resolução. E pôs as brasas no prato, que caindo se apagaram, foram ao fundo, e depois, quando os 2 carvões boiaram, saíram os 2 bordejando, porém depois se ligaram. E ficaram tão ligados que ninguém os apartou, quem era o seu pretendente, e muita gente perguntou, mas como Aurora não disse, Elias desconfiou. Afogado no ciúme, chegou-se ao prato e fez a mesma adivinhação com fé e frigidez. Os 2 carvões se ligaram com a mesma rapidez. Aurora sorriu contente, Elias olhou para ela, pois tinha quase a certeza que o pensamento dela estava somente nele, e o dele estava nela. Mas pensou e refletiu o que no futuro vinha, pois sabia do orgulho que o seu padrinho tinha, e aquele amor faria um desmantelo em Matinha. Assim pensando, saiu para o seu quarto e deitou-se, seu espírito com o vinho do amor embriagou-se, e nas montanhas da vida, na elevação internou-se. Mas a Aurora, não o vendo, começou a procurá-lo, depois entrando no quarto, lá foi que pôde encontrá-lo, muito triste como quem tinha sofrido um abalo. Aurora disse: o que tens, que está assim sem graça? Respondeu ele: é porque o meu destino se traça para minha felicidade ou para minha desgraça. Ela disse: o que é esse tão grande perigo? Pois dizes que eu estou pronta para sofrer contigo as agruras mais tremendas do mais horrendo inimigo. Mas Elias respondeu: dizer-te não é possível, o meu pensamento enfrenta uma batalha terrível, pois é um caso que acho humanamente impossível. Aurora disse: eu já sei, sejamos mais positivos, pois conheço que me amas com todos os atrativos, para que tanto arrodeio, se ainda estamos vivos? Porque eu também te amo, confiando em teu valor, que seremos bem felizes, confio em meu Criador, que na terra não há força que destrua o nosso amor. Elias, nessas palavras, caiu aos pés de Aurora e disse: juro por Deus e a Virgem Nossa Senhora, que hei de morrer por ti, se acaso chegar a hora. Mas a Aurora levantou e ambos num só festejo se uniram num abraço, rápidos como lampejo, e as 2 bocas sentiram sabor do primeiro beijo. No beijo se esqueceram que podiam ser olhados, e esquecido do mundo, ficaram os 2 abraçados, só batendo os corações como 2 embriagados. Mas o coronel, que tinha feito com toda franqueza uma mesada de bolos para mostrar a gentileza, foi procurar os 2 filhos para animarem a mesa. Procurou-os no terreiro e dentro da casa, enfim, foi ao quarto de Aurora, já com pensamento ruim. Só no quarto de Elias encontrou os 2 assim.
Quando o coronel os viu, pensou um pouco e depois teve uma raiva tão grande que a mão no quarto pôs para puxar o revólver, de um tiro matar os dois. Porém pensou que fazia uma zoada de demais e depois ele podia mandar matar o rapaz. Ninguém não sabia nada e a filha ficava em paz. Assim, quando viu Aurora, beijou o moço e sorriu, bem no cantinho do olho, depois na boca e saiu, e a cega de amor passou por ele e não viu. Chegando o velho na mesa, ela estava a conversar, perguntou cadê Elias, disse ela foi deitar, mas o coronel mandou-a e urgente lhe chamar. Ela foi e no instante, Elias se levantou e de braços com Aurora na mesa se apresentou, com uma salva de palmas o coronel os saudou. Ninguém censurou porque eles tinham liberdade, porque eram dois irmãos naquela sociedade, e somente o coronel sabia toda a verdade. Passado 3 dias ele, com toda a camaradagem, mandou Elias fazer uma pequena viagem, fazer com um fazendeiro um negócio de vantagem. Mas antes mandou 2 cabras na travessia emboscá-lo, foi tiro certo e morcego, que garantiram matá-lo. Assim seguiram na frente e ficaram a esperá-lo. Quando Elias foi passando, o tiro certo atirou, porém atirou com medo, a mão tremeu e lhe errou. Morcego atirou também, só no cavalo acertou. Nos tiros Elias viu o cavalo baleado, tombar e ele caiu, no cavalo entrincheirado, esperando que viesse de revólver engatilhado. Julgaram Elias morto e o cavalo morrendo, quando o tiro certo foi, a cabeça suspendendo, recebeu um tiro certo na testa e caiu morrendo. Na queda de tiro certo, o morcego então apanhou o rifle de seu colega e com os 2 atirou, até que a munição toda que tinha acabou. Acabando a munição, o morcego não resistiu, levantou-se para correr, porém Elias que viu, deu-lhe um tiro numa perna, ele gritando caiu. Elias foi se arrastando ainda com precaução, porém foi vendo o bandido, levantando cada mão, se aproximou com cuidado para fazer a confissão. O bandido disse tudo que havia se passado e tinha vindo matá-lo pelo coronel mandado, porque tinha visto Elias com sua filha abraçado. Pediu a Elias que não assassinasse a ele, só porque disse a verdade. Elias confiou nele, trouxe ele na garupa e veio no cavalo dele. Quando chegou na fazenda, já era noite fechada, o coronel não estava, tinha ido a uma caçada. Ele chamou a madrinha, disse a história passada. Dona Maroca, sabendo, ficou muito indignada, porque amava os 2 e achava muito acertada aquela união feliz, para ela era sagrada. Elias também chamou a sua querida Aurora, contou-lhe o acontecido e disse que ia embora. Aurora disse: eu não fico aqui sem ti uma hora. Elias disse à madrinha: Aurora está resolvida a ir embora comigo, a senhora que decida. A velha disse: ela vá, eu também casei fugida. Quero que sejam felizes, e deu-lhes 40 contos, dizendo os pais de famílias, toda a vida foram tontos, depois de vocês casados, o velho entrega os pontos. Logo os 2 se arrumaram, enfrentando o maior risco, se despediram da vila, seguiram pelo aprisco, numa vereda que dava no rio de São Francisco. Da fazenda até o rio era uma légua boa, aonde o coronel tinha uma possante canoa. Eles embarcaram nela, dizendo: Deus nos perdoa. Abrindo os panos desceram, levados pelo terrar, passando de meia-noite, começaram a bordejar, porque o Nordeste veio ajudá-los a viajar. Deixo eles viajando sem um ponto de parada para falar no coronel, quando chegou da caçada, com 2 tatus verdadeiros e uma paca pendurada. Os cabras mostraram logo o morcego todo ferido, que também deu toda conta do que tinha acontecido, e Dona Maroca disse que os 2 tinham fugido. O coronel deu um berro, caiu e ficou bufando, foi falar, mordeu a língua, ficou no chão bordejando, passou mais de meia hora, caindo e se levantando. Quando aprumou-se gritou: apagou-se a minha luz, porque aqueles bandidos me cravaram numa cruz, porém eu atiro neles, até nos pés de Jesus. E se eu não conseguir pegar os 2 infiéis, vou botar pó e carmim
pintar as unhas dos pés, vestir um vestido curto e dançar nos cabarés. Mas Dona Maroca disse: acho melhor se aquietar, porque se Jesus quiser, você não pode importar. Quando você me roubou, não achou bom se casar? Porém, em cima da bucha, o coronel disse o quê? Você quer me comparar com um bandido por quê? A velha disse: ele é homem, por 5 ou 6 de você. Nessa voz, o coronel, sem dizer nada, saiu, procurando seus capangas, 9 ainda conseguiu, e em procura do rio, com todos 9 seguiu. Mas quando chegou no rio, disse: esta agora foi boa, eu por descuido deixava a minha embarcação à toa, os miseráveis fugiram e me roubaram a canoa. Mas havia um pescador, pescando perto eles viram, numa pequena canoa, alugá-la conseguiram, o coronel com os 9 na canoinha seguiram. Os panos eram pequenos, a canoinha era lenta, abaixo do pão de açúcar desabou uma tormenta, disse um capanga: este vento a canoa não aguenta. O coronel disse nada: quando este vento chegar, esta viagem ronqueira num instante vai aumentar. Não findou essas palavras, viu a canoa virar. Desceram de água abaixo, nadando muito lutaram, porém só o coronel e 3 cabras se salvaram. Os outros foram infelizes, nas águas se afogaram. Mas no momento passava uma canoa descendo, que foi logo encostando e a eles socorrendo. O coronel disse: eu vou, nem que termine morrendo. Vou deixar o coronel já passando em Propriá e pegar os fugitivos que tinham chegado lá na cidade de Penedo e tinham saltado já. Saltando, Elias foi urgente na mesma hora para a casa do juiz, aonde deixou a Aurora, e o juiz garantiu de casá-lo sem demora. Elias depois saiu, em um hotel se hospedou, no outro dia o juiz todos os papéis aprontou, para fazer o casamento, no outro dia marcou. Mas o coronel que vinha muito atrasado avançou, e às 7 horas da noite daquele dia chegou, e tomando informações, um rapaz tudo informou. Disse ele: eu fui levar as malas dos moços que o senhor diz, a moça está hospedada lá na casa do juiz, e o moço está no hotel do velho Antônio Luiz. O coronel disse: então você vai ganhar dinheiro para me mostrar a casa desse juiz hospedeiro e depois ir me mostrar esse hotel camaradeiro. O rapaz no mesmo instante seguiu com o coronel para a casa do juiz como portador fiel. Depois também foi mostrar onde ficava o hotel. O coronel, quando soube o que queria saber, gratificou ao moço sem mais nada lhe dizer. Foi à casa do juiz para começar a resolver. Chegando, bateu a porta, o juiz não demorou, veio e mandou entrar. Ele entrou e se sentou, porém com os 3 capangas o juiz não suspeitou. Levantou-se e disse: eu sou o coronel Pedro Soares, da minha mão não escapa nem urubu pelos ares, nem cururu pelo chão, nem tubarão pelos mares. Minha filha está aqui, venho somente buscá-la. Diga se está disposto agora mesmo a entregá-la, ou se quer que eu estoure os seus miolos de bala. O juiz disse: pois não, ela está a seu dispor. Eu não sabia que ela era a filha do senhor, pois se soubesse já tinha prendido o seu sedutor. Entrou e chamou a Aurora, porém enganando a ela, que também não esperava uma surpresa daquela. Porém, quando entrou na sala, pegaram nos braços dela. Ela, levantando a vista, viu o pai enfurecido. Ela disse: o senhor saiba que seu esforço é perdido, porque Elias morrendo, eu também me suicido. Porém, ele estando vivo, jamais perco a esperança. Se meu corpo envelhecer, mas o espírito não cansa, espero 90 anos, só por amor e vingança. O coronel disse: vamos, chegar urgente eu preciso, a canoa nos espera, para não dar prejuízo. Você pode ver Elias, se for dia de juízo. Saiu arrastando a Aurora, os cabras acompanharam, ela, a filha e um capanga numa canoa embarcaram. Seguiram de rio acima, porém 2 cabras ficaram, para procurarem Elias e liquidarem com ele, isso de qualquer maneira, porque o tempo era aquele, e levarem como prova as 2 orelhas dele. Porém o juiz já tinha ido com todo cuidado, bateu e chamou Elias, deixou de tudo avisado, voltou antes dos capangas no hotel terem chegado.
Elias foi para o seu quarto e ficou observando pela janela encostada e viu os cabras passando. Conheceu os dois e foi logo uma ideia planejando. Chamou a dona da casa, pediu um vestido dela e um chale de cetim, porém confiando nela, contou-lhe a situação, explicando tudo a ela. Tirou depressa o bigode, a barba e botou loção, pôs o chale e o vestido, viu que ficou um peixão, parecendo uma morena desses tipos violão. Saiu por detrás da casa e numa esquina ficou, amparado no escuro, um cangaceiro passou, vendo aquela moça ali, parando a cumprimentou. Foi dizendo: olá morena, esperas o teu querido, mas Elias falou fino para não ser conhecido, dizendo: estou esperando que me apareça o marido. O cabra disse contente: o teu marido chegou, queres passear comigo? Elias logo aceitou. O outro cabra de longe, triste e roendo ficou. Elias saiu com ele, no braço dele seguro, para ele não ver-lhe o rosto, só ia pelo escuro, até que os dois chegaram, lá por detrás de um muro. O cabra agarrou Elias com vontade de beijá-lo, porém Elias com um soco pôde derrubá-lo, tomar-lhe todas as armas, segurar e amarrá-lo. Pôs mais um lenço na boca para o cabra não gritar e voltou para a esquina para o outro conquistar, como de fato ele veio, com prazer se entregar. Chegando deu boa noite, Elias correspondeu, mas sempre falando fino, o cabra não conheceu, chamou-o para passear, ela o braço a ele deu. Levou ao mesmo canto que o outro estava amarrado, fez com ele a mesma coisa, para ficar consolado, em cada deu uma surra, do braço ficar cansado. E depois fez uma carta ao padrinho avisando que ia buscar a Aurora, ele ficasse esperando, botou no bolso do cabra, deixou-os estrebuchando. Quando chegou no hotel, trocou de roupa ligeiro e com o resto das coisas fez um pacote maneiro. Foi amanhecer o dia, muito perto de Junqueiro. Foi dormir em São Miguel porque ia estrupiado, no outro dia seguiu, um pouco mais confortado, às 7 horas da noite, em Maceió foi chegado. Como era conhecido, foi muito bem colocado numa firma que vendia engrosso para todo o estado, foi ganhar 15% fora de seu ordenado. Deixo Elias para falar nos capangas amarrados, em Penedo atrás do muro, todos dois amordaçados, só às 10 horas do dia puderam ser encontrados. Foram logo libertados das maiores agonias, seguiram para Piranhas, lá chegaram com 2 dias, entregaram ao coronel a cartinha de Elias. Porém não disseram como tinham a carta recebido, só disseram que Elias tinha se escapulido. O coronel, lendo a carta, ficou mais enfurecido. Foi pensar como podia ganhar aquela parada, procurou no pensamento uma casa respeitada, aonde escondesse a Aurora, sem ninguém saber de nada. Aí lembrou-se que tinha uma amiga em Recife, que se fingia de honesta, mas que era uma patife, porque pegava as donzelas, as vendia como bife. Chamava-se Miquelina, vivia só de enganar aquelas mocinhas pobres que podia contratar, oferecendo empregos, mas era para retalhar. Pois enfeitava as mocinhas com belíssimos ornamentos e as vendia aos ricos para cumprirem seus intentos, assim enganava todas com fingidos casamentos. Tinha grande frequência, composta de sedutores, de grandes capitalistas, militantes e doutores, que pagavam muito caro o preço dos seus amores. Então as pobres mocinhas, ao depois de seduzidas, eram logo abandonadas, ornadas e bem vestidas, que ficavam satisfeitas no batalhão das perdidas. Porém é que o coronel não sabia a transação, porque conhecia a velha por uma apresentação, assim foi levar a filha amplo de satisfação. Entregando a filha fez grande recomendação, deixou dinheiro no banco à sua disposição para a velha retirar, quando houvesse precisão. Recomendou mais a velha que a filha não escrevia, pois mesmo se escrevesse, ela não atenderia, enquanto não resolvesse o caso que o perseguia. Deixou tudo acertado, para Piranhas viajou, lá ninguém pôde saber aonde a Aurora ficou, pois nem mesmo Dona Maroca o coronel revelou. A velha foi ao banco no mesmo dia à tardinha
e para enfeitar a Aurora tirou o cobre que tinha, depois enfeitou a moça do jeito que lhe convinha. Aí foi aparecendo pretendentes a valer, porém a velha avisou que não podia vender, porque aquilo era um osso muito duro de roer. Mas os negócios surgiam todo dia e toda hora. A velha compreendeu que só seduzindo a Aurora foi fingir-lhe um casamento com o doutor João de Flora. Esse doutor de quem falo, em conversa a velha disse que daria por Aurora o que a velha pedisse para matar seus instintos, gastava o que possuísse. Mas a Aurora disse à velha, pode ficar descansada, que eu amo um rapaz, por quem estou desterrada, sem o amor dele a vida, para mim não vale nada. Não me casarei com outro, ainda sendo um anjo louro, com os olhos de brilhantes e o corpo todo de ouro, para mim só vale Elias, porque é o meu tesouro. Mas a velha conseguiu virar o juízo dela, para dar alguns passeios, podia confiar nela. Assim foram passear, a velha, o doutor e ela. Mas nos passeios surgiu um pretendente jocoso, foi um desembargador, muito rico e orgulhoso, com 45 anos, por um bruto, era teimoso. Começou uma disputa entre o doutor João de Flora e o desembargador pelo amor de Aurora, e cada um que botasse mais dinheiro para fora. Porém a Aurora não dava uma só opinião, ia aos bailes granfinos sem prazer no coração, pois só Elias lhe dava a maior consolação. Às vezes até dançava, satisfazendo um pedido, porém sempre terminava num triste pranto sentido. Era quando se lembrava do seu Elias querido. Aqui vou deixar a Aurora para falar em Elias, que tinha ido a Piranhas com 1 mês e poucos dias. Lá encontrou a fazenda, rodeada de vigias. Porém ele, conhecendo todas as entradas que tinha, passou em todas as barreiras e penetrou na cozinha. Perguntando por Aurora, conversou com a madrinha. A madrinha abraçou ele, lembrando a filha querida, e disse que o coronel tinha feito uma saída. Levado, a Aurora deixou-a em algum canto escondida. Mas fosse embora que ela ia mandar procurá-la, e assim que descobrisse, mandava recambiá-la. Por a carta avisava ele, para poder vir buscá-la. Quando Elias foi embora, ela chamou um vaqueiro que era de confiança, deu-lhe um bolo de dinheiro, mandou procurar Aurora até no país inteiro. Contanto que só voltasse com uma notícia boa, o cabra andou 4 meses, não achou uma pessoa que desse uma só notícia de sua jovem patroa. Mas o coronel vivia bastante preocupado, soube que em Maceió Elias era empregado, resolveu mandar matá-lo para ficar sossegado. Porque Elias morrendo, ele ia buscar Aurora e ficava sem sobroço dela tornar e ir embora. Depois arranjava um noivo, a casava a qualquer hora. Mandou os mesmos 2 cabras que apanharam em Penedo. Eles foram satisfeitos, porém lá tiveram medo, mas ficaram tocaiando para matá-lo em segredo. Era uma noite, eles viram Elias com um rapaz tomando umas cervejas, já 2 horas ou mais, e depois saiu queimado, os cabras seguiram atrás. Adiante no esquisito, um cabra se adiantou, e quando passou ligeiro, Elias desconfiou, virou-se e olhou atrás, o outro cabra avistou. Havia uma capoeira, Elias nela entrou, o cabra que vinha atrás, vendo ele entrar, parou, eu que ia na frente, olhou atrás e voltou. Elias, dentro do mato, tudo estava observando, reconheceu os capangas, foi um truque planejando, eles puxaram os revólveres e entraram procurando. Elias deu uma volta e um toco grande encontrou, tirou o seu paletó, com ele o toco embrulhou, e na cabeça do mesmo o seu chapéu colocou. Os bandidos avistaram o toco, logo pensaram que era Elias de pé, os revólveres dispararam, atiraram até quando as balas se acabaram. Porém, não vendo cair, pegaram a desconfiar, quando quiseram correr, ouviram uma voz gritar, larguem as armas no chão, todos 2 mãos para o ar. Com medo os 2 soltaram os 2 revólveres no chão, e se virando avistaram Elias em posição, apontando para eles, com o revólver na mão. Elias já não sabia, nem os interrogou mais, mandou ficarem de costas e cruzarem as mãos para trás, mas antes tiraram os cintos e jogaram para o rapaz.
O rapaz os amarrou com os próprios cintos deles, deu um murro em cada um, assim pôde deitar eles, depois cortou um cacete e deu uma surra neles. Depois disse, meus amigos, bom amigo é quem avisa, quem vier atrás de mim, no cacete o couro alisa, se vocês ainda vierem, hão de levar outra pisa. Elias os arrastou, deixou os dois amarrados, bem no meio da estrada, cedinho foram encontrados, disseram que tinham sido por uns ladrões atacados. Soltos eles viajaram com destino ao sertão, lá disseram ao coronel que Elias era o cão, tinha desaparecido sem deixar rastro no chão. Elias no outro dia, na hora que acordou-se, foi à casa do patrão, pediu a conta e piorou-se, seguiu direto ao Recife, chegando lá colocou-se. Em um dia passeando, foi passar casualmente no clube Capiberibe, onde avistou muita gente, pôde constatar que era uma festança decente. Ficou olhando de fora quando viu uma donzela chegar com dois cavaleiros, todos com cuidado nela, e uma velhota atrás, como se fosse a mãe dela. A donzela parecia uma princesa encantada, no lindo traje de baile de joias ornamentada, com o perfume deixou toda a gente embriagada. Quando ela foi passando, o homem gritou atrás, eis a filha do bandido, que assassinou meus pais, com meus irmãos e roubou, terra, gado e tudo mais. Elias virou-se e viu o homem ainda zangado, chegou-se a ele dizendo, não seja tão afobado, esse caso do senhor, conte como foi passado. O homem disse que não, porém eu me ofereço, vá lá em casa amanhã, tome logo o endereço, que lá eu lhe contarei a história do começo. O leitor se lembra que, quando a chacina se deu, só escapou Elias e o Joaquim que correu, com 9 anos e agora, feito homem apareceu. No dia seguinte Elias saiu cedo e prevenido, chegando no endereço foi muito bem recebido, pelo homem que contou-lhe um estranho acontecido. Disse o homem àquela moça, é filha de um cretino, coronel Pedro Soares, espírito mau e ferino, que acumula no peito um coração assassino. Pois com vários cangaceiros aquele monstro cercou, a fazenda de meu pai, a família assassinou, até mesmo os inocentes ele nas armas passou. Mas por milagre de Deus eu escapei da chacina, corri no meio das balas, amparou-me a mão divina, só eu escapei das unhas daquela hiena assassina. Lastimo minha família ter tão mal se acabado, porém o que mais lamento é o irmão adorado, que ficou com 5 meses em sua rede deitado. Lamento porque não sei se ele também morreu, lamento porque eu soube que o monstro o protegeu, levou e por vingança criou como filho seu. Porém eu vou com cuidado tomar toda a informação, saber se ele de fato amparou meu irmão, se foi para fazer vingança ou se foi por compaixão. Se o meu irmão for vivo, essa batalha se vence, porque vamos à justiça, ele de ganhar nem pense, tomaremos pela lei tudo quanto nos pertence. Se porventura a justiça fizer com ele aliança, nós dois unimos faremos a nossa justa vingança, dele com toda a família faremos uma matança. Elias, que da história tudo já compreendeu, levantou-se e disse, mano, o teu irmão não morreu, abraça-me em corpo e alma, porque teu irmão sou eu. Nessa hora os dois irmãos no abraço se uniram, ambos emocionados, as lágrimas não resistiram, e dos olhos de dois homens diversas gotas caíram. Depois foram conversar, sem haver nenhum segredo, Elias disse a Joaquim toda a história sem medo, e o seu amor com Aurora descobriu todo o enredo. Porém Joaquim discordou do amor do seu irmão, disse a ele, tu precisas esquecer essa paixão, pois agora precisamos matar aquele ladrão. Porque já não é possível esse casamento mais, como podes te casar com raça de Satanás, filha do monstro assassino que eliminou teus pais. Elias disse, meu mano, a minha alma se lança em um mar de incerteza, sem saber o que alcança, se os braços do amor ou as garras da vingança. De um lado vejo o amor me dando uma linda palma, do outro está a vingança espinhando a minha alma, assim eu preciso ter força, confiança e calma.
Vou pensar porque não sei, nesse momento o que faça, porque a vingança agora pela minha mente passa, tornando a minha esperança num triste véu de fumaça. Com essa triste notícia, Elias então sentiu um choque no coração, em nada se decidiu, despediu-se do irmão com um abraço e saiu. O Joaquim ficou pensando na decisão do rapaz, como podia mudar seus gestos sentimentais para fazer a vingança no assassino dos pais. Elias seguiu direto para o quarto que morava, não comeu mais nem dormiu, só em Aurora pensava. Assim passou 4 dias, como louco delirava. O Joaquim todos os dias ia para consolá-lo e combinar a vingança, mas sem poder dominá-lo, porque não havia plano que pudesse conformá-lo. Na tarde do 4º dia, Elias se destinava a ir procurar a casa onde a velha morava e ficar observando para ver o que se passava. Assim saiu perguntando e com trabalho encontrou, viu Aurora na janela, ele de cá contemplou, o que estava se passando com cuidado observou. Viu Aurora muito triste, parecendo ter chorado, depois saiu um rapaz, elegante e bem trajado, como que por desaforo ficou a ela encostado. Viu ela torcer o rosto, fazendo dele um cachorro, depois olhar para o céu, como quem pede socorro, talvez dizendo, ó meu Deus, me salvai senão eu morro. Elias ficou de pé, quase louco de vontade, de ir lá para saber daquilo toda a verdade, porém pensou que podia ela estar com falsidade. Depois o rapaz saiu, pertinho dele passou, com menos de 10 minutos, na casa um velho chegou, com a maior alegria, a mão de Aurora apertou. Elias viu que o velho com ela estava insistindo e viu Aurora falando como quem está resistindo, fazendo gestos de ódio e as 2 mãos sacudindo. Quando o velho foi embora, já estava escurecendo, Elias também saiu, consigo mesmo dizendo, amanhã descubro tudo que está acontecendo. Vamos falar sobre a velha que tinha vendido a Aurora ao velho e ao rapaz, porém depois caiu fora para entregar a vítima. Já tinha marcado a hora. Em uma casa suspeita, um quarto ela alugou e com a proprietária toda a trama combinou. Depois com os compadres, outro negócio acertou. Ao desembargador, ela disse sem demora que fosse esperar no quarto, pois ela mandava a Aurora para ele ser dono dela na determinada hora. Ao doutor João de Flora, ela disse diferente que fosse buscar a Aurora para o citado ambiente, lá se apossasse dela, que já estava ciente. A Aurora, a velha disse, na casa do promotor, amanhã tem uma festa, você vai com o doutor, que eu depois vou atrás com o desembargador. Agora veja o leitor, o bolo que vai se dar, a Aurora está inocente, o velho vai esperar, o doutor vai conduzi-la, alguém vai acompanhar. A Aurora como uma flor que alguém o talo corta, perdendo a seiva do galho, já pode se julgar morta, aprontou-se e viu o carro chegar e parar na porta. Dentro do mesmo já vinha o doutor coberto em ouro, ela entrou tristonhamente e se desmanchando em choro, partiu igualmente um boi, quando vai ao matadouro. Mas Elias que estava tudo aquilo observando, viu quando a Aurora passou, toda em pranto se banhando, pegou um carro de praça e saiu acompanhando. O Joaquim, que há 3 dias estava desconfiado, andava atrás de Elias, escondido e com cuidado, temendo que acontecesse qualquer caso inesperado. Justamente nessa hora, viu tudo o que se passou, um outro carro de praça, ligeiramente alugou, avisando ao motorista, o cortejo acompanhou. Vamos deixar os 2 manos ao carro acompanhando para falar sobre o velho que está lá esperando e o doutor com a Aurora, que vão se aproximando. Quando chegaram ao ponto, o doutor com a menina subiram ao 1º andar daquela casa assassina, aonde Aurora ia desenrolar sua sina. Quando entraram no quarto, viram o desembargador que partiu para a Aurora, dizendo, vens minha flor, que hoje serás a deusa nos braços do meu amor. Nisso o doutor João de Flora deu-lhe um tremendo empurrão, que o velho foi cair por cima do marquesão, e de lá já levantou-se com um revólver na mão. Porém o doutor ligeiro bateu mão ao seu punhal e pegou o pobre velho com uma fúria infernal, cravou-lhe no peito esquerdo, dando-lhe um golpe mortal.
Em uma poça de sangue caiu o velho já morto. O doutor pegou a Aurora com seu pensamento torto para consumir o intento entre dor e desconforto. A Aurora compreendeu o negror de sua sorte e enfrentou o agressor com força e punho forte, disposta a defender sua honra até a morte. Assim quebraram cadeiras e mesas foram viradas. A Aurora enfrentava a luta com pontapés e dentadas, socos, tapas e bofetes, tombo, quedas e pesadas. A luta continuava com a Aurora já cansada, esperando ser vencida, com a roupagem rasgada. Nesse momento Elias já vem subindo a escada. Passando no corredor, houve um grito abafado, bateu na porta, porém o quarto estava fechado. Atirou na fechadura para ver o resultado. A porta abriu-se, Elias foi vendo a fatalidade. A Aurora estava caída, sem ter sensibilidade, e o doutor já forçando-a com sua ferocidade. Porém, quando Elias viu, deixou a Aurora caída e correu para esconder-se, pensando em salvar a vida. E Elias só pensou: acudir sua querida. Assim correu e pegou a sua querida Aurora. Calma aí, pessoal. Aqui mesmo. Porém, quando Elias viu, deixou a Aurora caída e correu para esconder-se, pensando em salvar a vida. E Elias só pensou: acudir sua querida. Assim correu e pegou a sua querida Aurora, que estava desmaiada, e o doutor nessa hora saiu se desconversando, pensando de cair fora. Levava o punhal na mão com seu instinto ruim, mas quando chegou na porta encontrou com Joaquim, que perguntou: o que é isso? O doutor disse assim. Ele suspendeu o punhal para Joaquim matar. No grito Elias virou-se e, vendo o punhal no ar, tocou-lhe fogo na nuca e viu o doutor tombar. Nesse momento a polícia tinha sido despertada pelos tiros e os gritos, vinha tomando chegada. 3 guardas e 2 soldados vinham subindo a escada. Chegaram, foram avistando 2 homens assassinados, uma jovem desmaiada por entre móveis quebrados e 2 rapazes de pé, com olhares assombrados. Os guardas e os soldados prenderam os 2 em flagrante e a moça desmaiada foi presa no mesmo instante. Tornou na delegacia quando lhe deram calmante. Foram os corpos levantados entre diversos boatos. A moça e os 2 rapazes, responsáveis por seus atos, foram interrogados para esclarecerem os fatos. Cada um foi de per si, dar o seu depoimento. A Aurora foi a primeira, que depois e no momento disse que com os rapazes não tinha conhecimento. O delegado estranhou de não serem conhecidos aqueles moços por elas, então eram 2 bandidos, perversos, despudurados, assassinos pervertidos. Ela disse que apesar de os 2 não conhecê-la, tinham entrado na luta com o fim de socorrê-la, porque os que foram mortos tinham ido ofendê-la. Assim do acontecido todo o passado contou, porém é que o delegado jamais lhe acreditou. Depois aos 2 rapazes um a um interrogou. E cada um ao seu jeito contou uma narração. O delegado ficou em tão grande confusão que para apurar os fatos meteu os 3 na prisão. Coronel Pedro Soares, sem saber o que havia, desembarcou na cidade na tarde daquele dia. Veio visitar a Aurora, que há 1 ano não via. Passou na casa da velha, mas vendo a porta fechada, pensou que ela estivesse com alguma camarada, passeando na cidade com a sua filha amada. Foi dormir em um hotel e cedo se levantou, estava banhando o rosto, um gazeteiro gritou: Diário de Pernambuco, o coronel chamou. Comprando um jornal viu, a filha reconheceu, retratada com 2 moços que a nenhum conheceu, e todo o caso do crime com raiva e espanto leu. Depois que soube de tudo, procurou advogados e requeriu habeas corpus para soltar os culpados. À custa do seu dinheiro, foram os 3 afiançados. Aurora foi a primeira a sair da enrascada e seguiu para o hotel, por seu pai acompanhada, porém sobre os 2 rapazes não soube responder nada. Mas o coronel deixou dito aos advogados que depois dos moços soltos fossem logo apresentados no hotel para que fossem todos 2 recompensados. E assim que foram soltos, o recado receberam, seguiram a toda pressa, lá chegando perceberam que Aurora e o velho
a Elias conheceram. Assim mesmo receberam aquela taça de fel. Os dois irmãos apertaram logo a mão do coronel, que tremia e ficou branco, como algodão ou papel. Elias disse: padrinho, receba o golpe da sina. Este é meu irmão Joaquim, defendeu a mão divina, quando o Senhor praticou a grande carnificina, cercando a nossa fazenda com toda a barbaridade, mas para vingar o crime, hoje somos, na verdade, os únicos sobreviventes da família de Andrade. O coronel disse: a dor de vocês dois é imensa, o meu crime é sem limites, só a morte me compensa, mas como salvaram a Aurora, dou meu sangue recompensa. E pegando 2 punhais, entregou aos 2 irmãos, e disse: eu estou contrito, os meus crimes foram vãos, podem fazer a vingança com as suas próprias mãos. Mas Joaquim viu que Elias ainda amava a Aurora, no momento refletiu e respondeu sem demora: a minha vingança é outra, que eu quero nesta hora. Eu quero receber tudo que por meu pai foi deixado, se Elias combinar, ficará tudo acertado, que matar não é vingança, para quem é civilizado. Elias disse: eu combino, porém peço nesta hora a Aurora em casamento, e quero que dê agora, pois é a minha vingança, só me casar com a Aurora. O velho olhou para a filha e perguntou se aceitava. A Aurora disse: eu sabia que este dia chegava, que Jesus me protegia e o Senhor se acovardava. O coronel disse: é certo, tudo há de ter um fim, teu enlace com Elias está aceito por mim, também serão satisfeitas as pretensões de Joaquim. Nesse instante se abraçaram entre grandes alegrias, houve choros e perdões entre a Aurora e Elias, depois marcaram a viagem para dentro de 2 dias. Mas antes de viajarem, o coronel procurou todas as autoridades, os 3 processos comprou, defendeu os criminosos e a sua vida salvou. E a velha Miquelina nunca mais apareceu, o coronel procurou-a, porém dizem que morreu, afogada numa praia, quando soube o que se deu. E com 2 dias partiram, esquecendo as agonias, Joaquim levou a família por dentro das travessias, em costas de bons cavalos, chegaram com 9 dias. Foi uma festa estrondosa quando chegaram em Piranhas, os tiros dos foguetões abalaram as montanhas, e o coronel mais Elias contavam suas façanhas. O coronel Joaquim deu toda a propriedade que pertenceu a seu pai. O coronel A. Joaquim deu toda a propriedade que pertenceu a seu pai, o capitão João Andrade, e para ele começar, deu de tudo uma metade. E Elias com Aurora, com 15 dias casaram, esqueceram os sofrimentos, e na paz de Deus ficaram. Quando os velhos faleceram, toda a riqueza herdaram. Quem me contou a história conheceu a todos eles e disse que nunca viu 2 esposos como aqueles, e ainda hoje existem por lá os parentes deles. Alguém que não acredite, leia o livro e se conforme. Muitos casos são passados enquanto a justiça dorme, intimando os inocentes, dos fracos para os valentes, a diferença é enorme. Manuel da Almeida Filho. O amor, qual é o nome do romance aqui, pessoal? O amor em face do destino. Valeu, pessoal.